Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Esporte Coletivo. Vamos falar hoje aí sobre o São Paulo, que já colocou seus novos contratados para treinar, os caras já estão em campo. Existem relatos já sobre algumas particularidades do treinamento de Gabriel Neves. Também temos Daniel Alves, uma situação um pouco interessante, porque pode estar rescindido com o São Paulo, não deve chegar no acordo com o tricolor das finanças aí, então é um assunto que, goste ou não, é bem interessante porque muda muito o cotidiano do tricolor paulista. Bom, então antes de começarmos a discorrer sobre os assuntos técnicos, táticos e de finanças desse tricolor paulista, vou pedir para que você se inscreva aqui no canal Esporte Coletivo. Eu sou o Juba, conto muito com a inscrição de vocês, conto muito com quem já está inscrito aqui, deixar um like também agora. Vamos junto para dar aquela no vídeo, conto com vocês, beleza? Bom, Caleri chega em São Paulo. O São Paulo já divulga fotos do homem dentro do campo, com a roupa de treino ali, não tem tempo a perder. O São Paulo conta com esses dias de folga, serão no final das contas 14 no total, onde o São Paulo conta muito com descanso físico, porque o São Paulo, o grande problema dele tem sido essa recorrência nas contusões, né? É um problema de contusão recorrente, onde quase todos do plantel sofreram com lesões. Departamento médico de São Paulo absolutamente cobrado publicamente pela torcida, na mídia e tal. Só que o departamento médico ele pega o cara já machucado. Então, muito mais um trabalho de fisiologia, preparação física em si, tecnicamente falando, o próprio trabalho do Crespo e sua comissão técnica, o que extrai de cada jogador. E se não bastasse, tem a questão ali do São Paulo com a sua estrutura de aparelhagem dos equipamentos ali. Belmonte deu entrevista falando sobre isso, falou que vai modernizar e bastante todos os aparelhos do São Paulo, então o São Paulino pode contar com dias melhores muito em breve. Quando você pega um cara igual o Caleri, igual e o Gabriel Neves, eles não têm, pesquisei sobre isso, o Caleri pouquinho, Gabriel, eles não têm histórico de lesão. Então chegam no São Paulo já praticamente para jogar. O Caleri vai pôr a camisa e sair jogando já. Não pode, muita gente me pergunta sobre a Copa do Brasil. Não podem jogar na Copa do Brasil, mas o Brasileirão tá aí, os caras vão para cima e o São Paulo vai tentar acabar o ano aí com muita dignidade e fazendo o melhor possível. O Caleri, muito mais fácil do que o Gabriel Neves, põe a camisa e joga, principalmente por o São Paulo não ter centroavante. O São Paulo tem algumas variações táticas ali na frente, onde ele conta com a volta de Marquinhos e de Éder, voltando à forma física, Luciano voltando à sua forma física e Rigoni absolutamente titular. Nesse panorama, eu acredito que o Crespo mude para 3 atacantes para contar com 3 deles titulares, sendo um deles o Rigoni, um deles o Luciano e um deles o Caleri. Então São Paulo ganha força demais aí nesse ataque, onde tinha um problema crônico que era Pablo e Vitor Bueno, e aquele problema de não conseguirem, hipótese alguma, fazer gols. Gols tinham, mas não eram aqueles gols que precisava para o São Paulo em momentos capitais de jogos importantes e tal. E Gabriel Neves, ao que tudo indica, já está aí treinando muito forte. Parece-me que fez jogadas muito boas em treino, estava acompanhando alguns bastidores aí, ele fez jogadas muito boas em treino. O fato é que treinar não é o que importa muito, o que importa é jogar. Ele conta ali com Luan, brigando posição diretamente caso ele tente jogar de primeiro volante, que não é muito a do Gabriel Neves. Ele conta com Lisieiro, titular absoluto da posição. Ele titular da posição, disputando posição com o Rodrigo Nestor. Esse sim compõe, os dois juntos compõem um titular absoluto da posição, uma vez que o William não consegue se recuperar fisicamente e ainda sofre com histórico de lesão. Então o Gabriel Neves, ele teria a vida muito fácil se ele fosse brigar apenas posição com o Luan. E por que fácil? Porque aí apenas uma pessoa da posição. O Crespo gosta de um revezamento de elenco. O Gabriel Neves jogaria vários jogos, só que ele divide posição com mais 2 caras. Ele é um terceiro da posição de segundo volante, tendo que jogar ali. Então o Crespo pode sim pensar em colocar o Gabriel Neves, Lisieiro e Luan, Gabriel Neves, Nestor e Luan, e Lisieiro continuar nesse revezamento com o Rodrigo Nestor. Nesse cenário, o São Paulo faria um meio campo semelhante
em povoamento ali ao do Real Madrid. Luan sendo o Casemiro, o Gabriel Neves sendo ali o Luka Modric, e o Lisier e o Nestor sendo um Kroos. Ou inverte, Lisier e Nestor são o Kroos, o Modric, e o Gabriel Neves seria o Kroos ali. É só um desenho tático, não é comparação técnica. Não fiz nenhuma comparação técnica, só de um desenho tático. Isso existe, essa possibilidade existe. Até porque o titular da meia, a meiuca, o meia de criação do tricolor paulista chama-se Martim Benítez. Martim Benítez não consegue performar muito no São Paulo porque ele está com um histórico de lesões que vem desde a época do Vasco, talvez até antes, e o Benítez sofre muito com lesões. Gabriel Sara e Igor Gomes, que seriam seus reservas diretos da posição, eles não estão performando tecnicamente o tanto que precisava. Então precisavam performar muito mais. Essa falta de performance de Gabriel Neves de Gabriel Sara e de Gabriel Sara e de Igor Gomes faz com que o São Paulo tenha a possibilidade sim de jogar com esse desenho tático de dois volantes de criação mais pra frente e de um primeiro volante, sendo ele o Luan. Então o Gabriel Neves ele ganha mais força de poder jogar por aí. Dito tudo isso, nós temos uma outra questão que eu propus nesse vídeo, que é a questão de Daniel Alves. Daniel Alves, ele tem uma dívida, o São Paulo tem uma dívida com ele. Então existe uma dívida em seu contrato aí, onde o São Paulo não estaria conseguindo, não é apenas pagar o retroativo que está devendo em 2020, agora em 2021 está quitado, 2020 não está quitado ainda. E o São Paulo fez um acordo com ele, coisa e tal. Mas o problema não para por aí. O problema ele passa a ser quando o São Paulo não consegue pagar o Daniel Alves tranquilamente nesse 2021. Então aquele 1,5 milhão aproximadamente que ele ganha por mês, o São Paulo também não estaria conseguindo arcar com essas responsabilidades e vencimentos. Portanto, dito pelo Belmonte, que deu uma entrevista aí bastante longa, bem esclarecedora, o São Paulo vai fazer uma proposta para Daniel Alves. E a proposta é, eu posso te pagar da seguinte forma, 3 pontinhos, e aí vai ter a proposta. Além disso, caso o Daniel Alves aceite, esses pagamentos mensais de 1,5 milhão, eles teriam uma redução significativa. Então o Daniel Alves não precisa apenas aceitar o anterior, ele precisa aceitar a proposta daqui para frente, que é de redução salarial. Conhecendo um pouco do próprio Daniel Alves, ele não deve aceitar. Não acredito que ele aceite esse tipo de coisa. E por que o São Paulo então estaria fazendo uma proposta que o próprio Daniel Alves não aceitaria, talvez? Eu acredito que é naquele mesmo efeito do Benedetto e do próprio Caleri, quando deu errado a primeira negociação agora com o Caleri. O São Paulo ele sabe das limitações e ele vai até a página 2 já esperando um não como resposta. Quando foi com o Benedetto, o São Paulo tinha acabado de lançar Marquinhos e Rigoni e os caras eliminaram o Racing numa surpresa que foi aquele Marquinhos aparecer. O que aconteceu com a proposta do Benedetto? O São Paulo já estava praticamente fechado. Ele tinha fechado com o Benedetto, ele tinha fechado com o Olympique de Marseille, ele só precisava fechar com os seus representantes do Benedetto. O São Paulo vai para cima dos representantes e ele vai com valor reduzido, é claro. Isso é claro que ele foi com valor reduzido. Ou então, não reduzido, mas achando justo. E o que os caras pedissem acima daquilo, o São Paulo não abriria margem para negociação. Por quê? Porque o São Paulo identificou que tinha sim elenco com Marquinhos, Rigoni, Luciano e Éder voltando. E o São Paulo vai para cima, já tinha perdido o negócio de Jonathan Caleri, foi para cima do Benedetto dessa mesma forma. Quando o Benedetto diz não, os representantes do Benedetto dizem não, o São Paulo tira o pé e fala, tá bom, obrigado, assustou com valores, aquele famoso se assustou com valores e sai fora da questão Benedetto. Caleri, por uma casualidade aí, volta pro radar do São Paulo, esforço do próprio Caleri, esforço do pai do Caleri em fecharem com o São Paulo, e o São Paulo assim consegue fazer um negócio excelente com o Caleri. Um negócio onde o Caleri aceita praticamente nem receber em 2021, passando a receber a partir de 2022 com uma opção de compra para o São Paulo muito baixa, muito pequenininha. Então, eu acredito que o São Paulo vai fazer esse tipo de negociação com o Daniel Alves. Ele vai oferecer um valor bem abaixo, mas muito abaixo mesmo, e o Daniel Alves muito provavelmente dirá assim para o São Paulo: amigão, obrigado, mas não estou interessado.
E aí o Daniel Alves, verdade seja dita, tem muito mercado no mundo inteiro. Ele tem mercado no mundo inteiro. O Daniel Alves, para os padrões brasileiros aqui, ganhando 1,5 milhão por mês, é um valor muito alto mesmo. Vamos imaginar que ele vai fechar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, times que podem pagá-lo. A negociação a partir de agora já é outra. Ele não pode cobrar aquele 1,5 milhão voltando de uma Juventus, de um Paris, de um Barcelona, onde ele volta para o São Paulo com a corda toda. Chegou no São Paulo, mostrou que ele não é esse cara todo aí que o São Paulino esperava. Então o valor dele diminui no mercado. Só que, se ele for para uma Espanha, onde falam bastante do Valência, se ele for para uma China, para os Estados Unidos, a moeda, euro, dólar, as moedas são muito mais altas que a do Brasil, Libra. Então o cara, para receber lá 200 mil euros por mês, ele ganha ali mais de 1.200.000. 250 mil euros por mês, que é um salário bem baixo para um padrão europeu de futebol. Dá esse 1,5 milhão que ele ganha no São Paulo por mês aí, vai ganhar em dia e com muito menos pressão talvez, porque o São Paulo é um time que a pressão é forte. Lá no time igual de um Valência, de um Málaga, do Alavés, do Osasuna, do Vila Real, esses times assim da Espanha, ele não tem a pressão que tem um clube igual ao do São Paulo, porque eles sabem ali das limitações deles financeiras, técnicas, e que sabem que Real Madrid e Barcelona vão abocanhar tudo mesmo, não vai ter jeito. Então acho que o negócio com o Daniel Alves ele tá chegando a uma página final e eu acredito que ele vai sair do São Paulo. Mas eu queria muito ouvir a opinião de vocês sobre isso, beleza? Conto com a opinião de vocês nesse vídeo. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!